Boa tarde, Flávia. Tudo Tudo bem? É bem? um prazer estar aqui na 98 News. Tudo bem. Érica, me conta qual que é o objetivo principal dessas cartilhas lançadas pelo MP? Essas cartilhas, elas vieram no sentido de dar mais concretude e esclarecer para os gestores e para a população o que é verdadeiramente acessibilidade. Ela vem dentro de um projeto que se chama Projeto Ampliar, em que o Ministério Público, juntamente com várias organizações que somaram esforços conosco para poder criar esse projeto ele foi pensado para que a gente fomente nos municípios do interior do estado de Minas Gerais uma política pública de pequeno, médio e longo prazo de obras e de posturas e capacitações dos servidores no sentido de efetivamente garantir a inclusão das pessoas com deficiência, das pessoas com mobilidade reduzida, das pessoas idosas e tantas outras pessoas que precisam da adaptação dos espaços públicos para que possam exercer o seu direito com autonomia, segurança e efetivamente dignidade, para que tenha dignidade nesse exercício. Doutora Érica, quais a senhora diria para a gente que são os pilares abordados por essa coleção aí de cartilhas às cidades acessíveis, um direito de todos? A cartilha ela foi feita em 3 volumes. O primeiro volume fala das barreiras comunicacionais e atitudinais, que são aquelas que são ligadas à forma como nós nos expressamos, interagimos e nos posicionamos diante da diversidade humana. E eu ouso dizer, Flávia, que o maior desafio nosso é a barreira atitudinal. Nós ainda temos, enquanto sociedade, atitudes muito capacitistas, muito discriminatórias. A gente infantiliza muito as pessoas com deficiência, e esse é um desafio que a gente precisa enfrentar com urgência. O segundo volume, ele aborda as barreiras urbanísticas, arquitetônicas e de transporte, apresentando o conceito de desenho universal, que você, inclusive, já mencionou, né? É, demonstrando que espaços públicos, produtos e serviços devem ser pensados desde a sua origem para atender todas as pessoas, com segurança e autonomia, independentemente das suas características pessoais. Qualquer produto e espaço público ele deve ser pensado para todos. E esse também é o grande desafio que nós temos. O volume 3 ele trata das tecnologias assistivas, esclarecendo o que são, como podem ser acessadas e de que forma transformam a vida de milhões de pessoas ao ampliar sua autonomia e participação social. Dou- Então, foram esses 3 volumes para abordar todas as barreiras que existem à acessibilidade plena das pessoas com deficiência. Doutora Érica, eu acredito que na hora de criar uma coleção dessa de cartilhas, vocês devem ter observado bastante sobre as falhas atuais na acessibilidade aqui no Brasil. O que a senhora diria para a gente que são as principais falhas? Flávio, nós ainda temos muito a caminhar, sabe? A gente ainda verifica, só andar por Belo Horizonte que a gente percebe calçadas que não são acessíveis, o nosso transporte público, ele não foi pensado de acordo com o desenho universal, porque ele não é um ônibus de piso baixo, os semáforos, as pessoas com deficiência visual têm muita dificuldade, porque não são todos os semáforos que têm os sinais sonoros, e quando o semáforo tem os sinais sonoros, muitas vezes ele não funciona, porque a metodologia de conserto desses semáforos ela é diferente para o sinal visual e para o sinal sonoro. Os prédios públicos, nem todos são plenamente acessíveis, as adaptações razoáveis, quando ocorrem, normalmente não são no montante da forma que precisa para que as pessoas com deficiência acessem aquele ambiente de maneira segura. As tecnologias também, muitas vezes, não são pensadas para garantir a plena acessibilidade das pessoas com deficiência. Enfim, nós temos inúmeros desafios e que a gente precisa falar muito sobre esse assunto,
divulgar muito a Lei Brasileira de Inclusão para que a população se aproprie, né, desses conceitos e da importância desse tema para que a gente tenha uma sociedade realmente inclusiva. No caso dessas cidades mineiras que vão ter acesso a essa cartilha, esse conjunto de cartilhas, qual que é a importância do planejamento de longo prazo para que esses itens sejam contemplados aí nas cidades? A gente sabe que qualquer obra de acessibilidade ela tem um custo, né? E a ideia do projeto Ampliar, quando ele foi pensado, é para que garanta a inclusão no orçamento dos valores necessários para que sejam feitas as obras, para que sejam feitas as capacitações. Então, a gente pensou exatamente no que é possível a gente já implementar naquele município de maneira imediata. O que não é possível, o que a gente consegue fazer a médio prazo, o que a gente consegue fazer a longo prazo e inserir isso no orçamento para que efetivamente essas obras sejam executadas. Excelente. Nós conversamos com a doutora Érica Matosinhos, ela que é promotora de justiça, coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e também das pessoas com deficiência no Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigada, doutora Érica. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Flávia. Boa tarde a todos.